E outra coisa que é interessante, né? Veja só, se dentro de um processador você consegue executar somente um processo por vez, como é que a gente consegue ter a ilusão que está tudo executando ao mesmo tempo, né? Se você pensar que você tem uma máquina com um core só, você pode executar, você vai estar executando o seu GNOME, o seu gerenciador de janelas favoritos, não sei qual que é, você vai executar, vai estar executando. Vamos chamar que é o GNOME, só para deixar mais complicado, hein, porque é cheio de coisa. Vai ter o GNOME, vocês vão ter aí um browser carregando YouTube, e vocês vão ter um monte de outras coisas executando em paralelo, ou vocês vão estar escutando música também ao mesmo tempo. Como é que a gente tem essa sensação que está todo mundo executando ao mesmo tempo? E daí o que acontece é que ao invés de você esperar, ao invés do kernel esperar que cada processo termine para você colocar o próximo, ele vai fazendo uma ciclagem. Então, a cada um tempo específico, o sistema operacional tira um processo de execução e coloca outro. E ele dá um prazo, por exemplo, a cada 200 milissegundos eu troco o processo, né? Aí você vai pensar, mas peraí, professor, como que o sistema operacional vai trocar o processo se ele não está em execução, se está um processo em execução e não é o kernel? Muito bem, jovem padrão. O que acontece é o seguinte, dentro do sistema de interrupções que você tem no seu processador ou na sua placa-mãe, depende, você pode configurar um timerzinho e falar o seguinte, olha, a cada 200 milissegundos eu quero que você gere a interrupção tal para o sistema operacional tomar conta. Tá? Então, o que acontece, por mais que o meu processo esteja lá num laço infinito, torrando o CPU lá, o que você pode fazer a cada 2 milissegundos, o kernel, o processador, ele recebe uma interrupção, e quando ele recebe essa interrupção, ele chama o sistema operacional. E não chama o sistema operacional, aí começa uma coisa complicada, né? Como é que você tira um processo de execução para chavear para o sistema operacional, né? Mas aí você sabe, nossa, isso deve ser uma coisa muito complicada. Então, o que acontece é o seguinte, vocês devem ter visto lá em FAQ que a arquitetura MIPS possui um conjunto de registradores, né? Então, um conjunto de registradores de propósito geral, ou seja, que qualquer processo consegue manipular. Dentro da arquitetura MD64, nós temos 8 registradores de propósito geral, ou seja, um processo consegue manipular 8 registradores com valores das variáveis deles. Existe mais um outro conjunto de registradores que são específicos do sistema operacional. Então, na hora que acontece a interrupção para o sistema operacional assumir, o sistema operacional ele começa manipulando somente os registradores que só ele tem permissão de manipular. E o que ele faz? Ele copia, uma instrução que ele faz é copiar os registradores do processo que está em execução e jogar para a memória RAM. Né? Ou seja, e hoje em dia os processadores CISC possuem uma instrução complexa que sabe copiar todos os registradores de propósito geral e gravar numa região de memória específica, né? Então, o sistema operacional ele chama essa instrução assembly para copiar os registradores, e quando ele copia esses registradores, ele sabe, opa, eu salvei o estado, e depois ele salva mais algumas outras instruções. A instrução assembly, ela copia, além dos registradores, copia o program counter, mais algumas outras informações, e o estado do processo e tudo mais. Então, se você não tem essa instrução complexa, que geralmente é quando você está nos ARMS, você acaba tendo que copiar mais algumas outras dessas instruções. Então, você copiou essa região para a memória, e o que você faz agora? Eu decidi que é o processo B que vai entrar em execução nesse processador. Aí você vai lá, o sistema operacional sabe onde está na memória a última informação dos registradores, program counter salvos, e ele copia aquela região de memória para dentro do processador de novo. Então, ele copia aqueles registradores para dentro do processador, copia o program counter e o fluxo de execução e joga a instrução, olha, pode continuar a executar. Então, nesse momento, o processo B entra em execução, ele nem sabe que parou de executar, mas ele parou em algum momento, depois ele voltou a executar e ele continua exatamente onde parou, sem nenhum efeito colateral para ele, né? Então ele continua a executar e vai fazendo. Se ele está consumindo mais do que aqueles 200 milissegundos, opa, o sistema operacional entra de novo, com aquela interrupção que acontece de timer em timer, ela entra em execução, ela copia o processo para fora e copia o outro processo que tem que executar.
às vezes acontece do sistema operacional ser interrompido e falar, opa, eu não tenho ninguém para trocar a interrupção. Então ele vai lá e deixa aquele processo em execução normalmente, sem nem precisar fazer uma troca de contexto, né? Agora a gente tem que tomar alguns cuidados, porque essa troca de contexto, ela demora um tempo para acontecer, né? Ou seja, eu copiar um conjunto de registradores do processador e jogar na memória RAM, pode demorar aí mais de um ciclo, vai demorar alguns ciclos de processador para executar essa cópia. Então, você tem que tomar cuidado para não deixar o seu time slice muito pequeno e você perder a capacidade de acabar processando. Porque imagine que você deixa um time slice menor do que a quantidade de tempo que você demora para fazer a troca de processo, né? Para fazer o chaveamento de processo. Aí sua máquina vai parecer que está sempre travada, porque você vai ficar mais tempo dentro do kernel executando a operação de chaveamento do que rodando as instruções de cada processo. Então esse seria um problema bem grave.